Nesse vídeo a gente vai estar abordando alguns conceitos bem básicos do Excel. Eu separei nesse vídeo em duas partes. O primeiro vídeo vai contemplar essa parte azul e o segundo, um pouco mais complexo, é esses tópicos em vermelho. Então, o primeiro tópico que eu separei aqui é a fonte, a centralização e a altura das células, porque geralmente você vai querer que as suas células fiquem tanto centralizadas na horizontal como na vertical. Então, se você abrir uma planilha totalmente em branco, assim, igual essa aqui que eu acabei de abrir, eu não formatei nada nela. Eu só abri ela e deixei aqui. A primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui no cantinho, vai centralizar verticalmente, centralizar horizontalmente. Depois, colocar o tamanho da fonte para padronizar o tamanho da fonte e escolher a fonte que você quer usar, como você queira usar Arial. Pronto, agora todas as células já estão em Arial. Você pode usar sem problema, que você não vai precisar ficar trocando a fonte de cada célula que você estiver usando. Outra coisa que eu sempre faço também é formatar a altura da linha, porque eu acho que essa altura é um pouco estreita. Então vem aqui a altura da linha, sempre deixo no 25. Aí fica um pouco mais espaçado. Só selecionar aqui no canto, né, para selecionar tudo. E 25. Aí fica bem espaçado. A segunda coisa é a formatação geral das células. Digamos que você tem, por exemplo, 100, 90, 50. E você vai dividir esses números aqui por 200, por exemplo. Então você vai ter que, por exemplo, que o 100 representa 50% do 200, certo? Porque eu dividi esse 100 por 200. Então, em vez de eu vir aqui escrever 50%, é muito melhor eu selecionar os dados que eu quero e deixar formatado como porcentagem. Porque daí o valor dessa célula continua sendo 0,5, mas ela vai estar me mostrando aqui que vale 50%. Então sempre que quando vocês forem trabalhar com porcentagem, em vez de fazer aquela multiplicação por 100, né, para mostrar que isso aqui é 50%, é melhor você formatar a sua célula para porcentagem. Aí o valor dela continua sendo meio, mas o Excel vai te mostrar que ela vale 50%, 45% ou 25%. Outra coisa também que você pode, por exemplo, formatar como hora, como data. Por exemplo aqui. Então, 01 do 01 de 99. Aqui no caso já puxou automaticamente para a data. Mas se você entrar aqui nos mais formatos, você tem vários tipos de representação de data. Você tem essa representação, você pode representar com qual dia da semana que era nessa data. Você pode colocar o dia e o mês escrito, por exemplo, 1 de janeiro de 99, que foi que eu tinha inserido. Então você tem vários tipos de formatação. Então sempre quando você inserir uma série de dados, é importante que você venha aqui e escolha a formatação mais adequada para eles. Então, terminando esse tópico. A segunda parte importante para mim, que é ajudar na organização da tabela, etc., é a formatação também das células, mas da tabela em si. Por exemplo, as bordas e a espessura dessas bordas, digamos. Você tem uma série de valores aqui. Outros qualquer aqui vou colocar. Formatar tudo como número, para ficar tudo padrãozinho. Aí, por exemplo, assim você não tem as delimitações das células aqui. Então você vem, abre aqui as opções de borda, por exemplo, todas as bordas. Agora você tem que todas as suas células estão delimitadas. Para algumas coisas você não vai querer que fique desse jeito. Por exemplo, em muitas revistas, o artigo científico é pedido que você faça uma formatação, por exemplo, desse jeito que eu vou fazer agora. Você vai colocar, por exemplo, uma borda inferior e borda superior. Beleza. E entre a primeira célula, você vai colocar, por exemplo, uma borda inferior dupla. Ela vai ficar desse jeito. Aqui seria, por exemplo, o título da sua tabela. Você poderia falar tipo número
quantidade e dia. Então é sempre importante que quando for um artigo, numa revista, você vai formatar a sua tabela de dados dessa maneira aqui. Geralmente é solicitado que você faça desse jeito, né? E outra coisa também, muitas pessoas usam o Excel também para guardar informações, etc. Então o que você pode fazer, por exemplo, é tirar as linhas de grade aqui na aba de exibir. Aí a tabela vai ficar sem aquelas demarcações das células te atrapalhando na sua organização, né? Pode ser que você tenha várias outras informações aqui, né, na sua tabela. Então, fora formatar desse jeito, o que você pode também fazer é mudar a espessura dessas bordas. Você pode vir aqui, por exemplo, estilo de borda. Você clica nesse estilo. Você clica aqui, por exemplo, em todas as bordas. Agora ele vai ter mudado, né? Antes era aquela linha bem fininha. Agora a gente tem essa linha aqui. Vamos tentar outro estilo aqui. Vou colocar esse tracejado aqui. Você clica aqui e já altera na hora o seu estilo de borda. Então isso para mim é uma coisa que é bem importante, né? Você sempre deixar suas tabelas bem formatadas, porque daí também fica mais fácil de você encontrar os valores. Agora vamos para o próximo tópico, que seria, por exemplo, algumas teclas de atalho. Se você segurar Shift e usar as setas do seu teclado, você consegue controlar sua seleção. Então, por exemplo, estou nessa célula aqui, Shift para baixo, Shift para o lado, Shift para baixo, Shift para o lado. Você vai mexendo essa caixa de seleção. Isso também é muito útil quando você está digitando alguns números nessa tabela. Aí você quer selecionar esses valores, quer recortar eles daqui, né, com Ctrl X e quer levar para outro lugar. Aí você não precisa ficar mexendo no mouse e etc. Você faz toda essa seleção usando as teclas do teclado. Outra coisa também é que se você tiver um número grande de dados, né, digamos aqui, você está aqui no primeiro, né? Vamos supor que isso aqui fosse uma série de dados muito grande e você quer pular para o último dado. O que você pode fazer? Segurar o Shift, por exemplo, Ctrl para baixo. Você vai selecionar todos os dados de uma vez. Do mesmo jeito, se você quiser só ir para o último dado sem selecionar, é só o Ctrl para baixo. O Ctrl sempre vai navegar do primeiro dado e o último. Então é um atalho bem legal aí para ajudar a mexer no Excel. Outra coisa importante é eu também colar com número. Por exemplo, eu vou gerar alguns números aleatórios aqui com a forma aleatória. Escrevo aleatório, né? Fecho parênteses e vezes aqui o valor máximo, né? O limite máximo do meu aleatório. Então eu quero que ele gere até 200. Vai gerar então números aleatórios entre 0 e 200. Então vamos deixar aqui. O que vocês podem perceber é que toda vez que eu mexo na planilha, ele vai atualizando essas células. Ou seja, eu não tenho um valor aqui, eu tenho uma fórmula nessa célula. Então se eu quiser, por exemplo, levar ela para outro lugar, digamos que essa fórmula estivesse associada com algum valor nessa planilha, quando eu fosse trocá-la de lugar, eu poderia estar trocando também essa associação de lugar e eu não estaria levando esse valor. Então o que é uma coisa importante? É sempre você copiar, se você quer usar esses valores e você não quer usar associações, né, essas associações do valor com a planilha, você dá o Ctrl C e na hora de colar, você vem aqui no colar apenas os valores. Olha a diferença, aqui eu tenho só o valor. Toda vez que eu mexo na planilha, esses valores continuam a mudar, né, porque eu estou usando a fórmula aleatória, ou seja, toda vez que acontece algum cálculo na planilha, ele atualiza esses valores. Mas os valores aqui do lado, que eu usei o colar com apenas os valores, eles não se alteram, ou seja, basta você copiar o que você quer, onde você quer colar apenas os valores. Pronto. Agora eles não vão ficar se alterando mais, você não precisa se preocupar se esse valor depende de uma conta entre essas outras duas células, por exemplo. Fica bem simples de fazer. Agora vamos para essa parte que foge um pouco da formatação e começar a falar do Excel e das vantagens de usar o Excel.
para mim, né, na minha opinião, o mais importante do Excel é que você pode fazer essas operações básicas muito rápido, com um grande número de dados. Digamos, aqui eu tenho poucos dados, não seria tão difícil fazer na mão. Mas e quando você tiver 100, 300, 3.000 dados desse tipo aqui, você precisar fazer uma soma, subtrações, média, pegar o valor máximo. Então a gente vai ter alguns valores, por exemplo, eu acho que o mais básico seria a soma. Então você digita a soma, aperta a Tab, ele vai abrir a fórmula. O que você pode fazer? Você seleciona, por exemplo, o primeiro número do seu intervalo, coloca 2 pontos, seleciona o último número do seu intervalo, fecha o parênteses, aperta Enter. Ele vai estar somando todo esse intervalo aqui, de um jeito bem fácil. Outra coisa que você pode fazer também é a média. Então você vai colocar, por exemplo, média, vai escrever média, né? Mesma coisa. Você pode selecionar o primeiro, colocar os 2 pontos e selecionar o último, como eu fiz na soma. Ou você pode simplesmente clicar no primeiro e arrastar até o último. Fecha parênteses. A nossa média desses valores é 103,09, por exemplo. É só escrever o que a gente está fazendo aqui. Então, esse é a soma, esse é a média. Agora, digamos que você queira pegar o valor máximo desse intervalo. Mesma coisa, digita máximo, escolhe o seu intervalo que você quer que seja analisado e pronto. O Excel já vai buscar o valor máximo desse intervalo aqui. Então, 196,56, né? Seria esse valor aqui. Não tem nenhum valor maior do que esse valor nesse rol de dados aqui que você escolheu. Mesma coisa para o mínimo, né? Então, digamos que você quer o valor mínimo igual, digita o que você quer fazer, que você quer o valor mínimo, né? Então, você pode navegar aqui nas opções. Quando você estiver em cima da opção que você quer, aperta Tab. Clica no primeiro dado, solta aqui quando estiver no último dado, fecha o parênteses, pronto. O valor mínimo do seu intervalo é 12,21. Deixa eu só jogar isso aqui para o lado. Mas digamos agora que você queira o desvio padrão, né? O desvio padrão é uma medida estatística muito usada, né? em vários cursos, não só no curso de engenharia, porque ele é muito relacionado com qualquer pesquisa em campo que você venha a fazer. Então, é muito usado para descrever alguma coisa que você está medindo e como ele se varia dentro daquela coletânea de dados que você conseguiu experimentalmente ou não. Então, por exemplo, quando você tem um número de dados, ou seja, eu entrevistei 30 pessoas, eu entrevistei 50 pessoas, e com base nessas pessoas você conseguiu esses dados aqui, ou seja, é uma quantidade finita de informações que você tem. Você conseguiu contar quantas pessoas você entrevistou, quantas informações você tem. Você vai usar o desvio padrão amostral. Então você vai escrever desvped amostral, desvped.a, ou seja, ele vai calcular o desvio padrão a partir de uma amostra, que é o que a gente tem aqui nesse caso. A gente tem uma amostra de dados. Nunca vai ser o populacional para esse caso, vai ser o amostral. Então você vem aqui, né, navega a setinha em cima das opções. Quando estiver aqui no desvped.a, aperta Tab. Seleciona o seu rol de dados, fecha o parênteses e está aqui. Deixa eu só passar aqui para essa célula. Sempre quando você quiser trocar uma fórmula de lugar, né, digamos essa fórmula da soma, você dá Ctrl X e Ctrl V no lugar que você quer, e ele continua levando em consideração esses valores aqui. Se você tentar usar o Ctrl C, por exemplo, deixa eu só anotar aqui que esse aqui é o desvio padrão. Se você usar o Ctrl C para mudar essa fórmula de lugar, por exemplo, que é a fórmula da soma, Ctrl C, Ctrl V, olha o que acontece. Eu desloquei também o meu intervalo de dados, ou seja, o meu intervalo de dados estava aqui, mas como eu colei uma célula para a direita, o meu intervalo de dados também foi deslocado uma célula para a direita, certo? Então, por isso que é importante, por exemplo, se eu quero pegar esse valor, eu dou Ctrl C, mas na hora de colar ele aqui do lado, eu venho colar valores. Ou seja, esse valor aqui não tem relação nenhuma com esses dados, ele é apenas um valor, diferente disso aqui. Esse valor é intrinsecamente ligado a esses dados, ou seja, toda vez que você der o Ctrl C e o Ctrl V em algum lugar, ele vai deslocar esse intervalo para o lado também. Caso você queira manter fixo alguma coisa, o que você pode fazer que já entra no primeiro tópico que a gente vai trabalhar na próxima aula, mas já para deixar explicado, é usar F4. Se você colocar o F4 aqui, você vai fixar essa primeira célula.
Então, se eu fixar a primeira, fixar a última, quando eu der o Ctrl C e o Ctrl V, eu continuo com esse intervalo fixado, certo? Diferentemente se eu, digamos que eu não fixasse a última, né? O botão de fixação é o F4. Eu acabei não tocando muito nesse assunto agora. Mas sempre que você quiser fixar uma célula, é só apertar F4. Então digamos que eu vim aqui no B2, né? Antes dos dois pontos aqui, eu aperto F4. Beleza, eu fixei o B2. Se você der o Ctrl C e o Ctrl V, olha o que ele vai fazer. O B2 está fixado. Mas essa última célula não estava fixada, ou seja, ela se deslocou para o lado. Então agora você tem que ser um intervalo, é tudo isso aqui. No caso, o valor continua o mesmo porque essas células estão em branco. Digamos que aqui eu tivesse o valor de 100, por exemplo. Aí você vai ver que essa célula vai ter o valor adulterado. Então se você quisesse colar esse valor para cá sem usar o colar valores, ou seja, você quer que aquela fórmula também seja colada, você vai ter que fixar o B13 aqui. Aí quando você der o Ctrl C, Ctrl V, não vai ser deslocado a última célula e nem a primeira, ou seja, seu intervalo continua sendo o mesmo. Então eu acho que o mais básico do Excel era isso, né? Soma, média, máximo, mínimo, desvio padrão. Formatar nossas células, né? Então você seleciona aqui o canto, ajusta o tamanho da fonte, ajusta para ficar tudo centralizado tanto horizontalmente quanto verticalmente, o tamanho da fonte. Vem aqui no formatar, altura da linha, coloca então um tamanho mais confortável de trabalhar, por exemplo 25, para as células ficarem mais altas. Criação de bordas, né? Então você vai criar as bordas aqui, no caso eu estou nesse estilo, né? Vou voltar lá pelo estilo original, que é essa primeira linha. Aqui, beleza. Só limpar o formato aqui. Aí. Então, aprender a fazer borda, aprender a formatar, né? Para ficar tudo com a mesma fonte. Aí eu acho que o que entra mais em detalhes aqui seria, por exemplo, você controlar o número de casas decimais, né? Então, você sempre vai querer padronizar. Então, digamos que você tenha seus dados, né? Eles têm 3 casas decimais, mas você quer que deixar todos eles com apenas uma casa. Então você seleciona os dados que você quer alterar as casas decimais e vem aqui, ó. Aqui você diminui as casas decimais, aqui você aumenta as casas decimais. Então deixar tudo com uma casa. Se os seus dados têm uma casa decimal, então as suas informações que você tirou desses dados também tem que ter uma casa decimal, né? Então tá feito aqui já. Então é a formatação mais geral das células e essas operações mais básicas, né? Soma, média, máximo, mínimo. O Excel, né, ele tem uma biblioteca de comandos, então se você vir aqui na aba fórmulas, você tem já todas as fórmulas que você pode usar, fórmulas de texto, fórmulas de data e hora, várias outras funções aqui, mas a maior parte das funções mais simples, elas têm o mesmo nome da função, o nome que você usaria, por exemplo, med, ele vai também deixar uma descrição, né? Então retorna a mediana ou número central de um conjunto de números, ou seja, se você quer calcular uma mediana, só escrever média. Pronto, tá aqui sua mediana. Então, eu acho que já ajuda bastante aí quem não sabe nada do Excel. É uma ferramenta que auxilia muito, principalmente quando você tem muitos dados para calcular média, que você quer pegar um valor máximo no conjunto de dados e você não faz ideia qual é o valor máximo, por exemplo. Isso já me ajuda muitas vezes. No próximo vídeo, que vai ser um pouco mais complexo, né? Eu quero ensinar vocês como lidar com essa fixação de células, né, que foi o que a gente fez aqui na soma, usando o F4. Como arrastar equações, né? Então eu tenho uma equação aplicada a essa célula, eu quero que ela se aplique a todas as outras células. Criação de diferentes planilhas, né? Como aqui eu tenho 2 planilhas no mesmo arquivo. Eu separei para o vídeo 1 e para o vídeo 2. Os operadores condicionais, né? Se, e, ou, seis. Algumas funções como procura x, e explorar um pouco a biblioteca de comandos aqui em cima. Então, deixei algumas tabelinhas prontas aqui para a gente fazer alguns testes, né? Que essas aqui, para mim, a parte mais importante do Excel é você saber usar esses condicionais, porque eles ajudam muito quando você tem que analisar um grande número de dados. Mas eu acho que por agora fica por isso, né? Eu acho que o mais básico para a gente entender o que a gente vai fazer no próximo vídeo já está bem explicado aqui. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, eu tento responder.
E era isso.